Eu sou o professor André, sou professor de língua portuguesa e hoje eu vou apresentar uma aula sobre fábulas contemporâneas para os 8º anos. As habilidades dessa aula é ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leituras adequados a diferentes objetivos e levando em conta as características do gênero, de suportes, romances, contos contemporâneos, mini-contos e fábulas contemporâneas. Vamos lá, então? Bom, as fábulas, no geral, é uma narrativa em prosa, né? Desenvolvida com personagens humanos e seres irracionais, aos quais, a partir de suas ações, transmitem certos valores, certas virtudes. E aí, nas contemporâneas, não é diferente disso. Elas continuam também com essas mesmas características, mas antes disso a gente retoma também a estrutura da narrativa, em que eu preciso de personagens para compor essa história, que vão dar essa história, né? Esses personagens podem ser protagonistas, que são os principais, os antagonistas, que são aqueles que, de repente, causam uma vilania, são os vilões da história, e os secundários ou coadjuvantes, que aparecem um pouco menos na história, mas eles servem para elucidar alguma coisa. Depois eu tenho a posição do narrador. Numa fábula, geralmente é o narrador observador, porque ele está contando a história daqueles seres, daqueles indivíduos, né? Mas também pode ter a presença do personagem. Então, o narrador-personagem é quando ele participa da história e o narrador-observador é quando ele observa e conta. E tem também um outro tipo de narrador, que é o onisciente, que é um narrador um pouco mais inteligente, ele sabe de tudo ali que está acontecendo na história, então ele pode participar tanto como terceira pessoa quanto primeira pessoa, que são os textos mais longos, diferentes da fábula. O foco narrativo é isso, né? Ou em primeira pessoa, ou em terceira. E o tempo, que pode ser cronológico, como os fatos se dão, ou psicológico, de repente num flashback, numa memória que volta. Então tem esses dois tipos de tempo. E o espaço é onde acontece toda a história. Então essa estrutura da narrativa serve não só para as fábulas, mas com todos os textos narrativos, que é bom a gente revisar, que fica bem marcado na fábula. E aí as fábulas contemporâneas são narrativas breves, né? Ou seja, curtas, que possibilitam também uma análise crítica de relação com o homem, seus valores, defeitos, vícios e as suas virtudes. Então, é essa característica da fábula contemporânea, que leva a gente a uma reflexão sobre essas atitudes do próprio homem. E ao contrário do que se pensa, né, que a gente fala, a fábula é uma historinha para criancinha, pequena, para os alunos de primário. Não, é um texto que ele tem uma conotação um pouco infantilizada, porque às vezes são personagens que são bichos, ou que são assim, animais inofensivos, como aquela lebre, a tartaruga, mas ali está se passando algumas coisas assim que não são tão ingênuas. Está dentro de um contexto de uma esperteza, de uma trapaça, de um egoísmo. Então, ela não é tão ingênua quanto se pensa, tá? Bom, as fábulas contemporâneas são a sua universalização se deve a uma ligação com a sabedoria popular. Então, assim, não dá para a gente marcar ao certo quando que surgiu a primeira fábula, porque ela vem da oralidade. E há registros que as primeiras fábulas foram encontradas no século VI a.C. E o Esopo, que é um personagem que muitos até de repente põem em dúvida se existiu ou não, que vivia nessa época, ele tinha uma posição menos favorecida naquela sociedade e ele contava fábulas para tentar moralizar uma situação ou para que as pessoas tivessem mais virtudes. E aí, sempre ela vai fazer essa relação com essa moral, por isso que tem um ensinamento no final, que o certo deve ser seguido e o errado deve ser evitado. Então, por isso que as fábulas contemporâneas conversam, a partir do texto narrativo, com essas virtudes e que o ser humano devia seguir. Bom, a estrutura da fábula contemporânea tem servido de muitas versões e muitas reescritas. Se a gente pegar as fábulas clássicas, é o Esopo, La Fontaine
Esses daí são os principais. Depois, aqui na contemporânea, teve muitos autores, escritores, que reescreveram ou reeditaram algumas fábulas. Aqui no Brasil, um que também escreveu isso num período muito conturbado brasileiro foi o Milor Fernandes. Mas temos também um autor da nossa região, da nossa cidade, Monteiro Lobato, que também reescreveu algumas fábulas, trazendo para uma modernidade, para um tempo mais atual, da qual ele estava inserido, mas já era bem mais atual do que a de Esopo, de La Fontaine, desses autores mais clássicos. E aí, o conteúdo da fábula é justamente para isso. Quando elas estão num elemento mais contemporâneo, mais moderno, mais atual, é para ironizar, para criticar uma situação, e aí a gente vai ver os defeitos que são universais dos seres humanos, às vezes até expressivos com os animais, de uma forma mais marcada, mais latente, e a moral vai ter aquela pegada de uma certa ironia, uma certa tiração de sarro daquilo que se observou do comportamento humano ali. Bom, eu fiz um quadro aqui que é uma comparação entre as fábulas clássicas e as contemporâneas. Então eu peguei em Esopo as características, o contexto de produção da época dele, com o Milor Fernandes, que é foi um escritor brasileiro, que na época da ditadura escrevia e reeditava muitas fábulas para poder contestar aquela situação conturbada que a gente vivia aqui no país. Então, assim, lá no Esopo, a posição dele na sociedade, alguns diziam que ele era tipo de um escravo, então ele tinha uma posição menos favorecida. Então ele estava assim, numa sociedade que era opressora, mas devido à condição social dele. Já o Milor Fernandes, ele também estava nesse contexto opressor, mas da ditadura militar. Então ele começa a reescrever essas fábulas neste contexto. O comportamento lá na clássica e atitudes era ensinar valores ao povo daquela situação. Já aqui em Milor Fernandes, na fábula contemporânea, era para ironizar ou ridicularizar ou até menosprezar determinados modelos e modo de agir e crenças das pessoas dessa época. Criticavam também lá nas clássicas as imperfeições, né? Aqueles modelos que não eram para ser seguidos, aqueles modelos de sociedade, aquela coisa toda. Mas eles faziam isso de uma forma mais camuflada, de uma forma que fosse permitida falar. E isso era sempre na oralidade. Já aqui na contemporânea, eles criticavam de uma outra fase. Era com ironia, com bom humor. Então você pegava um texto daquele aparentemente inocente e por ali passava alguma ironia daquele contexto todo. O foco lá na clássica era o povo, era o comportamento do povo. Precisava ter uma mudança, precisava ter assim um engajamento de ser uns seres humanos melhores, vamos dizer assim. Já na contemporânea, o foco era nos poderosos. Então, assim, quem detinha o poder. Então, é por isso que tinha essa questão da ironia, do menosprezo, da crítica, porque o foco era em quem estava no poder para poder ser relatado. E lá nas clássicas, né? Como eu falei, o Esopo, por ele estar nessa posição de escravo, numa posição marginalizada, então ele levava essas fábulas na oralidade para que aquilo fosse se espalhando, disseminando na sociedade e colher com isso bons comportamentos. Já na nossa contemporânea, era rigorosamente escrita e ele publicava em jornais ou revistas da época para que tivesse um alcance maior desse período ditatorial do país. Bom, as fábulas contemporâneas, então, têm a finalidade de ensinar com a moral para a formação do caráter e da conduta das pessoas. Necessidade de interpretação e compreensão dos implícitos. Às vezes, na contemporânea, eu não tenho aquela moral explicitamente, mas eu tenho ela encurtida no texto, ou seja, ela está escondida no texto, aquele ensinamento que a fábula tanto propõe. Ela busca direcionar a atenção do leitor e levá-lo a refletir sobre o que está sendo discutido, o que está sendo objetivado.
E também caracterizam-se por revelar situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano ou dos nossos sentimentos que são universais para todo tipo de humano. Então, são essas características da fábula. E no contínuo que a gente tem, fábula contemporânea é um gênero totalmente narrativo, né? Então, precisa ser contada ou pelo próprio personagem ou por um narrador externo. O foco no comportamento dos que detêm o poder, né, nessas contemporâneas, ou que então está dando um exemplo de cidadania, um exemplo de boas ações, que não precisa ser exatamente uma pessoa poderosa. O texto ele é escrito, as contemporâneas, os contextos históricos são políticos e socioeconômicos, e manifesta suas críticas ou aplauso às virtudes do homem. Então, esse é o contínuo das fábulas contemporâneas. Bom, alguns elementos importantes. É uma denúncia, uma crítica social, às vezes é crítica a um comportamento, crítica a uma sociedade, a um comportamento. Ela vai ter uma pitada de humor, e quando a gente fala humor, não é aquele humor que a gente ri escrachadamente, né? É uma situação que foge do normal e por isso que ela fica humorada. E tem uma ironia, né? Fazendo ali uma crítica de alguma coisa que você queira dizer, mas diz de outra forma. E usa a palavra ora para enganar as pessoas ou ora como meio de defesa. Então, esses são os elementos mais importantes. Então, para a gente recapitular, na maioria das vezes, as fábulas são protagonizadas por animais, mas que vão ter comportamentos humanos, como se fossem pessoas agindo em sociedade, e fazem referência à injustiça, à dominação, à falsidade, à esperteza, às fraquezas, aos vícios, às virtudes do ser humano na sociedade. Essas são as referências de uma fábula. E aí, aqui eu tenho uma do Milor Fernandes, que depois no vídeo vocês vão poder ler com um pouco mais de calma, mas ele faz uma reescrita da Raposa e das Uvas, que era do Esopo, que o Esopo tinha como moral, quem desdenha quer comprar. Então, o Milor Fernandes ele vai reescrever essa fábula de maneira a potencializar as ações humanas ali, e esse desejo que a raposa tinha para comer aquelas uvas naquele cacho que estava alto, fora do alcance dela, mas que ela, por ela não conseguir certo sucesso nessa empreitada, ela começa a desfazer da uva. Fala que as uvas estão verdes e tal. Mas ela vê que ela está sozinha ali e ela tenta de todas as formas, até empurrar uma pedra para que ela fique mais alta e dar um salto e pegar as uvas, na do Milor Fernandes. E quando ela pega, que ela põe as uvas na boca, ela realmente constata que está verde. E aí ele brinca com a moral. Essa daqui, a moral está explícita, está ali no final. A frustração é uma forma de julgamento como qualquer outra. E as palavrinhas que eu coloquei ali em vermelho, nessa fábula, é a personagem, a raposa, e os sentimentos dela ali, que ele põe assim mais aguçado, né? Ele põe a gula, né? Porque diz que a fome dela era fome de 4 dias, era uma gula assim imensurável. Com raiva, com avidez, né? Que é aquele desejo muito latente de fazer algo. Então ele expõe isso daí de uma maneira um pouco mais crítica e um pouco mais atenuada ali para marcar bem isso, numa fábula de Milor Fernandes. E aí depois eu tenho um quadro que depois vocês poderão responder a essas perguntas, né? A personagem, o local onde ela está, a ação da personagem, a reação da raposa ao ver que as uvas estão altas, a moral dessa fábula e a fala da raposa, que seria interessante vocês responderem depois como exercício. E depois eu tenho uma outra fábula contemporânea, que essa daqui eu vou fazer a leitura para vocês, porque eu acho interessante o ensinamento que ela passa, que não está explícito, ou seja, ele não está ali revelado, mas ele tem um ensinamento. Então chama Estrelas do Mar. Havia um homem que morava numa bela praia, junto a uma colônia de pescadores. Num dos seus passeios matinais, ele viu um jovem jogando de volta ao oceano as estrelas do mar, que estavam na areia. "Por que você faz isso?", perguntou o homem. "Porque a maré está baixa e elas vão morrer." "Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praia por este mundo,
e centenas de milhares de estrelas do mar, espalhadas pela areia. Que diferença você pode fazer? O jovem pegou mais uma estrela e atirou-a no oceano. Depois virou-se para o homem respondendo: para esta eu fiz uma grande diferença. Então percebam que é uma fábula contemporânea, um texto narrativo curto, que ali nos leva a uma reflexão de um exercício de cidadania, ou seja, ele estava fazendo a parte dele, independente de ter muitas outras estrelas do mar, independente de ter vários oceanos nesse mundo todo, mas se ele fizer a parte dele ali, ele está contribuindo de alguma forma para a sociedade. E o que nos leva para o nosso dia a dia, a gente pode colocar isso com a situação que nós estamos vivendo, por exemplo, de pandemia, o uso das máscaras, eu lavando as minhas mãos, e eu fazendo essa minha parte, eu estou me protegendo e protegendo uma outra pessoa. Então, independente se todo mundo está fazendo ou não, a gente fazendo o nosso, a gente também está contribuindo e refletindo para uma cidadania melhor. Então, essa é a função de uma fábula contemporânea. E aí depois tem mais uma aqui também, que é A Causa da Chuva, é do Milor Fernandes também, e ele vai falar, né, que todo mundo fala, todo mundo dá uma opinião, e depois ele põe uma moral lá, que todas as opiniões estão erradas, ou seja, não tem ninguém certo. O que poderia ter era um diálogo, era uma aceitação das pessoas, de cada um saber a posição do outro, tá? Espero que vocês façam essas leituras, que vocês tenham gostado da aula, e até a próxima. Tchau!